Muito boa tarde, início de noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos. Convidamos os presentes a tomarem assento em seus lugares e pedimos a todos, por gentileza, que desliguem seus telefones ou mantenham no modo silencioso para que nós possamos iniciar o nosso evento. Informamos ainda que o nosso evento será transmitido simultaneamente na sala aqui ao lado e ficará gravado no canal do YouTube da Preves. Então, quem porventura não conseguir local, assento no auditório, pode acompanhar na sala ao lado também. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Meu nome é Valesca Amadi, eu sou a gerente de administração e finanças da Preves e, em nome da Fundação, dou boas-vindas à nossa casa e à cerimônia de comemoração dos 10 anos da Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo. Esse evento é uma realização da Preves e conta com o apoio da Mungeral Egon, MAG, Intec Tecnologia, TVE Espírito Santo, Fundação Carmélia Maria de Souza, e também o apoio do Dr. João Batista Dalla Piccola Sampaio. Criada em 2013, iniciamos as nossas operações em 2014 e a Preves tem como objetivo gerir planos de previdência complementar para os servidores públicos dos poderes executivo, legislativo, judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública. E, além disso, gerencia plano para os servidores de 16 municípios capixabas. Gostaríamos de registrar algumas presenças aqui, principalmente iniciando pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal e pela diretoria da Preves. E, representando o Conselho Deliberativo, o senhor Pedro Paulo Godin Simer, nosso presidente do Conselho Deliberativo, o senhor Marcelo Vieira dos Santos, presidente do Conselho Fiscal, a senhora Maria Leila Casagrande, nossa diretora-presidente, o senhor Alexandre Vernes Barneves, nosso diretor de Seguridade, e o senhor Gil Pimentel de Azeredo, que é o nosso diretor de investimentos. Gostaríamos ainda de agradecer e registrar outras presenças ilustres aqui no nosso evento. O doutor Yuri Carlile do Amaral, procurador-geral do Estado e que está representando o governador do Estado do Espírito Santo. O conselheiro Domingos Augusto Taufner, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O Dr. Namir Carlos de Souza Filho, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. O Dr. José Elias do Nascimento Marçal, presidente do IPAJM. O Dr. Gilberto de Souza Tulli, diretor de investimentos do IPAJM, representando a ACIP, Associação Capixaba dos Institutos de Previdência do Estado do Espírito Santo. O Dr. Joel Rangel, presidente do Instituto de Previdência de Vila Velha e representando o senhor prefeito Arnaldo Borgo. Dr. Jarbas Antônio de Biagi, presidente da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, ABRAP. Ainda gostaríamos de registrar a presença da Eide Lemos, subsecretária de Estado de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, e também a senhora Aline Carolino dos Santos da Vel, secretária-geral do Tribunal de Justiça. Agradecemos muito a presença de todos aqui no nosso evento. Convidamos a senhora Maria Leila Casagrande, diretora-presidente da Preves, para o seu pronunciamento. Boa tarde, boa noite já a todos os presentes. Que alegria nesse dia recebê-los todos aqui. São muitos participantes, muitas autoridades e maior ainda o número de amigos, Fico muito feliz de tê-los todos aqui nessa noite conosco. E essa é uma noite de agradecimento. As minhas palavras são de agradecimento, porque nós não chegamos até aqui sozinhos. Eu gostaria, primeiro, de agradecer a Deus pela vida e pela oportunidade de ter tantas pessoas juntos que nos cercam, que estão conosco ao longo dessa caminhada. Queria agradecer aqui as autoridades, doutor Yuri, representando o nosso governador, que até há pouco estava previsto de vir, mas essas agendas são bem complicadas, Então, ele
não pôde estar presente, mas que bom, doutor Yuri, que o senhor está conosco. O desembargador Namir, um grande amigo também, representando aqui o Poder Judiciário, que é um dos poderes, né, importantes aí no crescimento da Preves. Doutor Domingos Taufner, nosso presidente do Tribunal de Justiça, um profundo conhecedor da área de previdência. Ele já milita nessa área há muito tempo, né, doutor Domingos? Que bom que está agora, neste momento, no tribunal, que a gente pode ter uma relação assim, bastante mais próximas. Tribunal de Contas, eu falei errado? Ah, perdão. O TJ, ele, desculpa. Tribunal de Contas. Dr. Joel Rangel, que está aqui representando o prefeito Arnaldo Borgo. E, em nome dele, eu cumprimento todos os prefeitos ou representantes de prefeitos e de municípios que estejam presentes. Porque, além dos poderes, né, nós também trabalhamos com servidores municipais. Doutor Jarbas, que alegria, doutor Jarbas, estar conosco. Doutor Jarbas é diretor-presidente da ABRAP, que é a Associação Brasileira das Entidades de Previdência Complementar, associação que representa, vê se eu não estou errada, mais de 230 entidades de previdência, com mais de 3 milhões de participantes e mais de R$ 1 trilhão geridos por essas entidades. Para vocês terem uma ideia da grandeza deste segmento e a importância dele no Brasil. Dr. Marçal, diretor-presidente do IPAJM, nosso Instituto, né, do Estado de Previdência Complementar, nossos colegas de outros fundos de pensão, Dr. Luiz Carlos Cota, né, e seus diretores que também estão presentes, os diretores da Baneses, né, agradeço muito pela presença, assim como da equipe da Preves, a Eide, Sandra e demais participantes. Agora eu tenho uma menção muito especial. Eu não vou conseguir citar, né, todas as pessoas aqui, embora todas sejam muito importantes. Mas eu preciso dizer para vocês que, desde o primeiro momento, a Preves contou com uma parceria que foi fundamental, sem a qual a gente poderia estar comemorando 10 anos, mas não teríamos o sucesso, não teríamos alcançado os números e o sucesso que nós temos hoje, que é a Mongeral Egon, a Mag Seguros. E eu tenho uma alegria muito grande de hoje termos presente aqui o seu Molina. Doutor Molina, muito obrigada pela parceria, pela amizade, pelo exemplo e por nos honrar tanto com a sua presença. E ainda vai nos abrilhantar com uma apresentação, né? Isso é muito significativo para a gente. O Márcio Batitus, que está acompanhando, que também é diretor da MAG, a Valesca Severghini, superintendente regional, nossa parceira aqui, assim como a Mirella e toda a equipe da Mongeral que atua conosco no dia a dia. Eu queria agora cumprimentar aqueles que, junto comigo, fazem a Preves no dia a dia, que faz com que as coisas aconteçam aqui. Cumprimento os meus nobres diretores, o Alexandre e o Gil, que estão aqui. Os dois, essa dupla aí, é responsável pela Preves desde o início. Então, assim, né, merecem palmas mesmo. Desde o início. Tem muitos outros aqui que trabalharam, que apoiaram, que fizeram parte do grupo de trabalho lá no planejamento ainda e que participaram desse processo. Inclusive, ex-diretores, o Erickson e o Tiago estão aqui presentes. Muito obrigada. Muito obrigada. O trabalho que vocês fazem é fantástico. Agradeço muitíssimo a presença dos nossos conselheiros. E aqui vou nominar o presidente do Conselho Fiscal. Fez cirurgia, está aqui com a perna toda machucada de muleta, mas fez questão de vir. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Pedro.
o Pedro Zimmer, do presidente do Conselho Deliberativo, o Marcelo, presidente do Conselho Fiscal, os demais conselheiros estão aqui conosco, não só conselheiros atuais, mas também antigos que passaram ao longo desses anos pelas prévias. Vocês são fundamentais, né? Se as coisas acontecem é porque nós temos no Conselho pessoas sérias, responsáveis e que contribuem muito no dia a dia para o nosso crescimento. Ainda temos aqui os 2 membros do Comitê de Investimentos, o Tiago e o Felipe Tapias, né, que estão presentes, que também, né, a gente conseguiu estruturar este comitê, estamos trabalhando, desenvolvendo de uma forma bastante bacana. Agora eu preciso de falar dos nossos e agradecer aos nossos colaboradores. Que equipe fantástica que nós temos aqui na Preves. Obrigada por tanto compromisso, por tanta seriedade. Não tenho dúvida que a competência de cada um e a união de todos é que faz a Preves crescer a cada dia. Obrigada a cada um de vocês, que estão espalhados por aí, né, além da Valesca. Por fim, eu agradeço aos que são a razão de existir da Preves, que são os servidores públicos, muitos participantes, outros que ainda não são, porque ainda não fizeram essa opção, mas que poderão vir a ser. Muitos estão aqui presentes, outros, né, não puderam vir até para a limitação do nosso espaço. Mas é para eles, para os participantes, para os servidores, que nós atuamos, que nós trabalhamos no dia a dia. Registro a chegada da Carla Barreto e da Cátia, da Baneses, né, Fundo de Pensão do Banco do Estado. Obrigada também por nos prestigiar. Hoje, doutor Molina, nós somos quase 8.000 participantes. Nós comemoramos esse número, mas sabemos que o nosso desafio é fazer com que cada um dos cerca de 60.000 servidores públicos, que tem em todos os poderes, mais os servidores municipais dos diversos municípios que estão conosco, conheçam a Preves, saibam o que é previdência complementar, conheçam os benefícios e as proteções que poderão adquirir, ou seja, que tenham maior segurança e qualidade de vida após o período laboral. Em um evento na última sexta-feira, que eu e o Gil tivemos a oportunidade de participar, eram apresentados números importantes do crescimento do Espírito Santo, né, de todas as áreas. Na fala do governador, ele ressaltou ao final que mais importante do que o crescimento do PIB é o crescimento do IDH. É a qualidade de vida dos capixabas. E eu não tenho dúvida de que a previdência complementar é fundamental para a melhoria da qualidade de vida dos nossos servidores na aposentadoria, especialmente aqui no Espírito Santo, que possui uma das mais altas expectativas de vida no Brasil. É junto com Santa Catarina, são os 2 estados que têm a mais alta taxa ao nascer. Nossa missão é garantir a segurança e a tranquilidade futura dos nossos participantes. Então, hoje é dia de comemorarmos essa década que conquistamos. Mas amanhã será mais um dia de muito trabalho, de seguir em frente, de fazer mais e melhor. No nosso convite, que nós encaminhamos aos senhores, nós anunciamos que o governador faria a assinatura de uma mensagem que seria encaminhada para a Assembleia Legislativa do Estado, né? Que é uma alteração da Lei Complementar 711, a lei que autorizou a criação da Preves. Esse projeto dispõe sobre a mudança da natureza jurídica do aporte inicial que recebemos do Executivo. Com a alteração proposta, ele deixa de ser um adiantamento de contribuição, que teria que ser devolvido, e passa a ser classificado como uma dotação destinada à formação do patrimônio social da Preves.
é muito importante para a sustentabilidade da Preves e, ao final, para os nossos participantes. Então, estava prevista a participação do governador, que assinaria aqui conosco este projeto, essa mensagem que seria encaminhada para a Assembleia. Mas eu devo anunciar a todos, em primeira mão, que o governador não pôde vir, mas ele já assinou esta mensagem. E ela será encaminhada para a Assembleia Legislativa amanhã de manhã. Então, a partir de agora, não tenho dúvidas de que a Assembleia irá, trabalhar, irá aprovar esta alteração, doutor Yuri. Ela passou por todos os órgãos, Secretaria de Fazenda, Procuradoria, todos os órgãos aqui, com pareceres favoráveis, foi encaminhada e não tenho dúvida de que a Assembleia irá aprovar e trará uma mudança significativa para nós. Muito obrigada, agradeço ao senhor governador, em nome de todos nós da Preves. Ele sempre nos apoia muito. E, finalizando, eu quero... primeiro eu vi chegando ali, vou quebrar o protocolo para agradecer aqui a presença da minha família, meu marido Luiz Fernando, da minha filhota Pietra, que está chegando, é uma nova geração, chegando aí, com novas regras e tudo, que muito terá que se planejar para conseguir ter uma aposentadoria legal lá no futuro. E eu agradeço mais uma vez a todos, conto com a colaboração de todos vocês, para que juntos possamos construir os próximos 10, 20, 30 anos, com a mesma paixão que nos trouxe até aqui, porque isso que faz com que a gente levante todos os dias, e põe o pé direito no chão e venha trabalhar com alegria. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Leila, pelas suas palavras. Só quebrando o protocolo ainda mais uma última vez, a Pietra quer presentear a Leila com uma florzinha. Dando prosseguimento, gostaríamos de convidar o doutor Yuri Carlili do Amaral, Procurador-Geral do Estado, para breves palavras também. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu justifico a ausência do governador Renato Casagrande. Além da atribulada agenda de governador de Estado, ele está às vésperas de uma viagem internacional para representar o Espírito Santo na COP29, o evento da Organização das Nações Unidas, que cuida das mudanças climáticas, vai ser no Azerbaijão. E, além de toda a agenda que já atribulada, ele está também nos preparativos de viagem, mas também... Presidente Leila, eu transmito os cumprimentos do governador a todos a diretoria e colaboradores da Preves. Ele manda um abraço muito efusivo para todos vocês. Na verdade, é uma grande honra estar aqui representando o governador Renato Casagrande para celebrarmos os 10 anos da Preves, nossa Fundação de Previdência Complementar, uma instituição que tem sido fundamental para garantir a aposentadoria mais tranquila, mais digna a todos nós, servidores públicos do Estado do Espírito Santo. 10 anos podem parecer um tempo relativamente curto, mas para quem acompanha o trabalho do Instituto e percebe os resultados alcançados, é um marco de grande importância. Um instituto que tem se dedicado a construir um futuro melhor para os seus participantes, oferecendo soluções concretas e efetivas de previdência complementar. E quando o assunto é previdência,
né, presidente Domingos, o senhor que é um entusiasta do assunto, nós sabemos que não há solução simples. É um assunto que não sai da moda, está presente em todas as rodas de discussões, dias após dias, diante de toda sua sensibilidade. Daí por que cresce a importância a participação efetiva da Preves em todo esse processo. Nós sabemos que aqui no Brasil, a aposentadoria por meio do sistema da Previdência Pública, muito embora fundamental, ele não é suficiente para a maioria dos trabalhadores manterem seu padrão de vida e desejado quando se aposentam. E aí que a Previdência Complementar entra como uma verdadeira aliada de quem se preocupa com o futuro e participação decisiva da Preves aqui em relação aos nossos servidores estaduais. Como disse, a Preves tem sido um pilar fundamental nesse processo, criando alternativas para que servidores públicos do Espírito Santo possam ter uma aposentadoria mais confortável e tranquila. E nesses 10 anos, nós podemos dizer que a Preves trabalha incansavelmente para criar um ambiente de confiança, de transparência e de segurança para seus participantes. Momento esse que merece, sim, ser muito celebrado, presidente Leila. Eu gostaria, então, de parabenizar todos os colaboradores, as gestões que passaram por aqui, os servidores que confiam no Instituto e, claro, todos envolvidos nesse projeto, que ao longo desses 10 anos tem promovido mais segurança e tranquilidade para tantas famílias capixabas. Estamos aqui todos para celebrar uma data de conquistas, mas também para renovar o compromisso de seguir cuidando do futuro, com seriedade, com muito trabalho, sempre com a missão de proporcionar melhor qualidade de vida para aqueles que dedicam sua carreira ao serviço público do Estado do Espírito Santo. Eu iria trazer uma informação que eu achava que seria uma novidade, desembargador Nami, mas a presidente Leila já se antecipou e, de fato, o governador Renato Casagrande assinou a mensagem encaminhando o projeto de lei à Assembleia Legislativa, né, que dispõe sobre a natureza jurídica do aporte inicial repassado à Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo. A proposta é fundamental para o aperfeiçoamento da gestão da Previdência complementar no Estado, buscando maior adequação jurídica e financeira, além de garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário de longo prazo, como a presidente Leila, isso passou por todos os órgãos do Estado competente. O projeto, nós esperamos que seja aprovado pela Assembleia Legislativa, e assim será. E, por fim, muito obrigado a todos e a todos. Em nome do governador Renato Casagrande, eu parabenizo a Preves pelo excelente serviço prestado ao longo desses 10 anos. Muito obrigado, presidente. Muito obrigada, doutor Yuri. Nós que agradecemos e ficamos honrados com sua presença. Gostaríamos de convidar ainda o senhor Domingos Augusto Taufner, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, também para algumas palavras. Muito boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Saúde especial a Leila, né, a presidente da Preves, também o Alexandre, né, que foi o desbravador, né, como você muito bem falou, né, e a todas as pessoas aqui presentes, representante do governador, né, que é o Madruga da PGE, o nosso desembargador Namira, todo mundo aí que, algumas pessoas que inclusive, como é o caso do Erickson, que trabalhou comigo na Previdência do IPANV, né, que eu fui presidente do IPANV por 5 anos, que é o RPPS de Vitória. E devo dizer que a Preves, que hoje completa 10 anos, ela faz parte de todo um sistema de previdência que o nosso Estado tem. E devo registrar que o Espírito Santo, já há 20 anos atrás, ele fez a segregação de massa, criando o Fundo Previdenciário. Foi a primeira grande atitude que fez o Espírito Santo conseguir entrar na busca por um equilíbrio do sistema previdenciário, que hoje não é algo simples. Tem muitas prefeituras e muitos governos do Estado que não estão conseguindo pagar as suas aposentadorias e pensões, ou corre o risco, no futuro próximo, de não conseguir pagar.
O Espírito Santo não. Ele conseguiu, nos últimos 20 anos, primeiro, ao segregar a massa e ao criar o fundo previdenciário, isso há 20 anos atrás. Hoje ele tem um fundo previdenciário que entrou no Estado depois de 2020, já está vinculado ao fundo previdenciário, plenamente capitalizado, aliás, com capitalização até além do necessário, nesse período todo. Então temos um fundo previdenciário capitalizado. Tem um fundo financeiro que ainda é deficitário, mas o Estado tem condições nos próximos anos, inclusive há uma previsão que daqui a uns 8 anos, mais ou menos, vai chegar no ponto máximo de gasto e vai começar a cair. E como o Estado tem condição de pagar, esse período todo também é uma situação. E depois a Preves, nos últimos 10 anos também, que é a Previdência Complementar, que é obrigatória, quer dizer, a opção sim ou não para quem entrou depois de fevereiro de 2014, que é o ponto de corte. E também existe a possibilidade de outros servidores também aderirem à Preves num plano facultativo, que vem ser mais dos instrumentos do Estado para equilibrar a Previdência. E espero que nos próximos 10, 20, 30 anos continue muito bem administrada, como está sendo até o momento, que continue proporcionando o pagamento de benefícios e outros seguros, quer dizer, inerentes à previdência privada, que ela tem características diferentes da previdência pública, já que a previdência privada não é obrigatório, ninguém é obrigado a se filiar a ela. A previdência privada também, enquanto que no regime próprio o poder público é obrigado a suprir as deficiências financeiras, na previdência privada o poder público pode, no máximo, contribuir como patrocinador, mas ele está proibido de suprir futuras deficiências financeiras. Por isso, quem aqui é membro do Conselho Fiscal da instituição aqui, vale para toda a diretoria, vale para todo mundo que é filiado. É importante estar sempre numa eterna vigilância das aplicações financeiras, de exigir sempre a transparência necessária para que hoje está bem administrada, mas você não sabe no futuro. Então você tem que estar sempre vigilante, porque é a solidez financeira da instituição que vai garantir o pagamento futuro de benefícios. Mas creio que essa minha fala aqui seja um mero excesso de zelo, né? Porque eu sei que você já faz isso muito bem. Mas é importante sempre orar e vigiar, né? Sigamos em frente, parabéns à Preves, que venham mais 10 e mais 10 anos de sucesso. Muito obrigado aí. Muito obrigada ao doutor Domingos Augusto Taufner pelas palavras. Convidamos ainda o desembargador, doutor Namir Carlos Souza, vice-presidente do Tribunal de Justiça, para que também profira suas palavras. Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes na pessoa da presidente da Preves, a Leila Casagrande, minha amiga de muitos anos, desde a época da Procuradoria-Geral do Estado, que eu acompanho a sua performance, a sua atividade, e na pessoa dela e das demais autoridades que me antecederam, eu cumprimento a todos os presentes. As minhas palavras vão ser breves, até porque tudo foi muito bem sintetizado pela presidente e pelos demais partícipes aqui nesta ocasião. Este é um momento especial, as minhas palavras vão dirigidas, primeiro, os parabéns por toda a equipe, desde a edificação da Preves, todos os colaboradores, diretos e indiretos, que ergueram a instituição ao ponto em que ela hoje alcança a sua estatura. E vemos hoje aqui mesmo, nesse gesto do governador do Estado e de demais colaboradores presentes, como que essa estrutura vem sendo aperfeiçoada, fortalecida, engrandecida para o sucesso que é certo, no meu modo de ver. A gente que lê, inclusive sob a participação das pessoas jurídicas que são
instaladas no país, dizem que mais de 90% não sobrevive até os primeiros 5 anos. E aquelas que conseguem ultrapassar essa barreira já anteveem uma administração responsável, com visão de futuro, de equilíbrio, e é isso que a gente percebe na administração da Preves, desde os seus primeiros idealizadores, aqueles que têm contribuído, e agora culminando com a presidência da Leila, uma presidente de excepcional qualificação técnica, ética, responsável, séria, íntegra, e é nas mãos dela e de toda a equipe que a integra que a Preves segue adiante. Eu fico aqui encerrando minhas palavras com um despertar àqueles que ainda não vieram se associar, engrandecer essa colaboração, e daqueles outros servidores que devem realmente tomar mais conhecimento dos destinos que representa a Preves. Hoje, a situação da aposentadoria complementar, desse aporte de recursos, ele é fundamental para o equilíbrio da pessoa, de sua família, enfim. Tudo já foi muito dito, da importância da instituição. E é nesse sentido que eu desejo muito sucesso, um feliz aniversário, e que outras décadas dessas se propaguem no tempo, porque a Preves merece tudo de melhor. Um grande abraço, parabéns. Muito obrigada, doutor Namir, pelas suas palavras também. Ainda gostaríamos de convidar o senhor Jarbas Antônio de Biagi, diretor da ABRAP, para palavras também. Obrigado, viu? Boa noite a todos, boa noite a todas. Queria saudar aqui, né, a presidente Leila, também aí os diretores, o Gil, o Alexandre. E aí, quando a Leila me falou do aniversário aqui dos 10 anos da Preves, eu disse, não, eu vou até lá, né? Até porque é uma satisfação enorme vir nesse estado, né? O estado do Espírito Santo, e que a gente vê tanta coisa boa, principalmente em relação aos índices, né, sociais, também nas questões financeiras, né? O estado, um exemplo, né? De vez em quando eu sou brindado com algumas matérias lá, do Espírito Santo, lá em São Paulo, né? Também aqui saudar o doutor Yuri, representando o governador. Para nós é uma honra estar aqui presente com o doutor Yuri. Também saudar o desembargador Domingos, o desembargador Namir. E também aqui saudar o vice-presidente Cota, que é o nosso vice-presidente lá na ABRAP, né? Esses aniversários eu particularmente gosto muito, né, da comemoração, né? Porque na realidade, lá na ABRAP, vou falar muito rapidamente, mas para a gente poder contextualizar, a ABRAP tem a força do coletivo e a Preves está sempre presente em todas as nossas iniciativas. A ABRAP é a associação que congrega os fundos de pensão e, na realidade, nós temos um modelo de trabalhar com comissões, onde aqueles profissionais, e aqui temos vários profissionais aqui do Espírito Santo e da Preves também, são cedidos para uma atividade extra, pro bono, pensar o nosso segmento. Então, a gente tem lá entre 900 e 1.000 pessoas pensando. Nós temos comissões de todos os segmentos na área previdenciária, de atuária, de investimentos, jurídico. Fica pensando que nós temos aí 4 milhões de contratos para honrar, tá certo? 4 milhões de pessoas que depositaram e depositam as suas esperanças nesse contrato, né? A beleza desse contrato, muito rapidamente, e já foi falado aqui, mas só para a gente revisitar, e isso me levou a me apaixonar por esse segmento lá, já no milênio passado, né, doutor Moleira? Foi quando o cidadão chegou e falou assim, olha, Jarbas, agora que você assumiu esse fundo de previdência, se eu morrer, eu sei que minha família está tranquila. E aquilo me vinculou sobre tal ponto, né, que eu falei, puxa,
esse cidadão está vivo até hoje, 30 e poucos anos depois. Mas ele não sabe o tanto que ele mexeu com a minha vida, porque ele falou assim, olha, eu confio na administração de vocês, e você estando lá, porque me conhecia na empresa. E, na realidade, é isso, né? A nossa atividade ela é uma atividade social por excelência, né? Nós estamos na ordem social, é de proteção dos indivíduos, né? Eu sou lá do interior de São Paulo, né, Molina? Seu Molina, saudade também aqui do seu Molina, que é aí o pai da Previdência, né? Então, também cumprimentar todos os presentes aí na pessoa do seu Molina. Na realidade, lá, quando falava eventos, lá em Votuporanga, que é onde eu nasci, depois fui para Ribeirão Preto, falava em evento, era festa, né? E o evento previdenciário, quando a gente vai estudar, idade avançada, velhice, morte, invalidez, doença. Eu falava, poxa, mas eu cheguei do interior de São Paulo para estudar direito em São Paulo e vou estudar o que é evento aqui, esse evento previdenciário, mas na realidade essa é a trajetória, né? E quando a gente vê a entidade, né, como a Preves aqui, nesse modelo de capitalização, que é o modelo que enriquece o país, é a poupança interna, não é isso? Então, na realidade, quando a gente fala que a Leila colocou aqui, a presidente, nós temos 1 trilhão e 300 investidos. Isso está investido em títulos públicos, 12% da dívida pública interna são os fundos de pensão que compram os títulos. O restante está investido em empresas. Poderia mencionar aqui a Embraer, né, a Vale, quer dizer, temos aí centenas de empresas onde está o recurso de cada um de nós, que depois ele, rentabilizado, volta para pagar o benefício. É aquilo que a gente chama de círculo virtuoso. É um projeto que só tem coisa boa. Eu estou acumulando recursos, investindo na economia, estou enriquecendo, estou gerando empregos, está girando e isso está voltando, né? Voltando para o participante. A outra coisa também assim que a gente pensa muito, né, e que nos move, né, é o compromisso honrado. O ano passado nós pagamos, esses dados são do Ministério da Previdência Social, nós pagamos 100 bilhões em benefícios. E o benefício, tem uma coisa boa também que falar o senhor Molina fala, né? Então, assim, o cidadão, o benefício ele é importante para o cidadão, qualquer que seja o valor. Nós estamos falando de 1 milhão de pessoas que recebem todo mês, a Preves é uma delas que paga todo mês para os seus participantes, 4 milhões de pessoas protegidas, e dentro daquele universo, se o cidadão recebe um salário mínimo ou recebe 30 salários mínimos, dentro do universo que ele vive, é de uma importância, como colocou o desembargador aqui, fundamental, muda a vida, né? E a gente que opera isso vê. Então, essa beleza desse segmento, né? Então, esse segmento, ele é assim, apaixonante. E como colocou aqui o desembargador aqui do Tribunal de Contas, ele é todo cercado por marcos regulatórios, né? Então, para trazer segurança. E aí tem essa preciosidade e a tecnicidade de entidades como a Preves aqui praticam no dia a dia. Também, para a gente poder pensar e falar aqui, já encaminhando para a parte final da minha fala, o modelo previdenciário brasileiro, se a gente olhar lá na emenda constitucional 2098, ele já sinalizava que o modelo de capitalização ele vai se tornar obrigatório em algum momento. Porque lá já se falava em criar a Previdência do Servidor Público, a emenda constitucional 2098. E essa emenda veio sendo alterada para se chegar no modelo previdenciário, que é a emenda constitucional 103 de 2019, que falou que todo um ente federativo, seja município, seja estado, né, ou seja ente da União, que contratar um servidor que ganha acima do teto, vai ter que ter o regime de capitalização. Ou seja, o Estado já falou, exauriu, eu preciso dessa capitalização. E isso vai me levar a melhores condições da vida em sociedade. Então, a gente viu num aniversário aqui de 10 anos, de uma entidade já que podemos falar consolidada, né? É de uma entidade que cumpre os seus compromissos, que paga os seus benefícios, que recebe seus participantes. E sempre nos move o seguinte, hoje, com certeza, no nosso segmento, né, presidente Leila, tem um participante requerendo o benefício e tem um outro ingressando, né? E isso é a beleza, é o que nos move. De forma que, parabéns a todos, parabéns à equipe de colaboradores da Preves. Para nós lá da ABRAP é uma satisfação enorme ter
uma associada com uma Preves, é importante, né? O nosso segmento é um segmento, como eu volto a repetir, a gente pode falar isso no parlamento agora, na reforma tributária. Ele é um segmento social por natureza. Quando eu falo que eu tenho 1,3 trilhão, eu estou falando que eu tenho um pouco de cada participante. As entidades têm tantos bilhões, ou tem tantos milhões, mas se todo participante for lá buscar sua reserva, a entidade não tem nada. Simplesmente nós somos os responsáveis por essa gestão durante todo esse período. As entidades também, entidades como a Preves, se prepara e trabalha para que o momento da aposentadoria é sempre um sonho, né? E eu vi um simulado, eu tenho falado isso, mas eu vi uma apresentação, acho que até de um mexicano, em que ele fala que a aposentadoria é quando o cidadão sonha chegar no pico da montanha. E todo mundo comemora quando ele chega no pico. E às vezes é muito mais difícil ele descer. Então, entidades como a Preves, então a descida, você tem que acompanhar entidades como a Preves. Acompanha o participante na subida, mas também na descida, até lá o último benefício. De forma que, parabéns, temos motivo de sobra para comemorar realmente. Presidente Leila, muito sucesso, conte conosco, que nós também contamos com vocês aí, contamos com o Estado do Espírito Santo, que tantos bons exemplos traz para nós. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado. Muito obrigada, doutor Jarbas, pelas suas palavras. E, dando prosseguimento, a gente vai convidar o senhor Molina, Newton Molina, para ministrar a palestra sobre os desafios comportamentais, econômicos e sociais da longevidade. Ele é administrador de empresas, atua na área de seguros e previdência há 55 anos. Foi membro do Conselho Nacional de Seguros Privados, do Conselho Nacional de Seguridade Social e do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Um dos fundadores da Bradesco Vida e Previdência e da Icatu Seguros. Atualmente é membro do Conselho Consultivo da CNSEG, presidente dos Conselhos de Administração da MAG Seguros e do Instituto de Longevidade. Sua biografia está narrada no livro O Vendedor de Futuros, Newton Molina, A Trajetória de um Vencedor, editora Geração, de 2021, de autoria de Luiz Costa Pinto, obra que conta sua história como um dos especialistas mais conceituados do ramo de seguro e previdência complementar. Agradecemos à MAG e ao senhor Molina pela disponibilização, inclusive, de alguns dos exemplares desses livros para que sejam sorteados ao final entre os presentes. Boa noite. Em primeiro lugar, em nome, posso chamar de Leila, só, e do Alexandre, muito obrigado pelo convite. É esse aqui mesmo? Muito obrigado pelo convite. E em nome de vocês dois, cumprimento todas as autoridades presentes, todos os diretores da casa. Vou acabar comendo esse negócio. Eu não almocei. Mas em nome da Leila e do Alexandre, cumprimento todos vocês e todas as autoridades presentes. Eu agradeço a Leila e o Alexandre de me convidarem. Primeiro, também para prestar as minhas homenagens à Prev pelo 10º aniversário. Eu acompanho tudo isso há muitos anos e eu sei que não é fácil. O arranque inicial, a implantação, o início desse processo é sempre muito difícil. Porque vocês propõem para as pessoas alguma coisa que elas não querem fazer. Porque é abrir mão de consumo, não é? Em benefício do futuro. E às vezes em benefício de alguém, seja a família dele, depois da morte dele. É uma coisa difícil de fazer, difícil de implantar. Vocês já estão no estágio de 10 anos que vocês já saíram deste momento. Parabéns por tudo aquilo que vocês têm feito. Eu não vou falar da Preves na palestra. Eu não vou conversar da parte técnica sobre previdência social ou privada. Eu vou falar das pessoas, dos indivíduos, de cada um de nós.
e uma conversa centrada na longevidade. Mas é uma conversa centrada na longevidade que não é uma conversa para os velhos. É uma conversa para os moços. Porque os velhos já não têm mais solução em termos de previdência social. Não, veja. Não dá risada, porque vocês estão presentes a um velho de 88 anos. Tem alguém aqui, por exemplo, com mais de 88 anos, não? Com mais de 80? Com mais de 75? Com mais de 70? Com mais de 65? 1, 2. Vocês sabem que eu sou muito convidado para fazer palestra de longevidade. Eu acho até que é um pouco de sacanagem, porque eles querem ouvir. Pô, como é que um cara de 88 anos fala? Ele ainda fala. Ele ainda fala. E é verdade, eu percebo claramente que eu sou convidado como amostra grátis da longevidade. Vírgula, o que muito me orgulha. Então, sob o foco do indivíduo, eu quero conversar sobre os impactos sociais, econômicos e comportamentais da longevidade. E nesse último capítulo que me referi, que é a questão comportamental, aí eu falo com propriedade. Porque há muitos anos que eu sinto, percebo, convivo com os preconceitos da velhice. Repito, não é uma conversa para velho. É uma conversa para jovem. Porque os jovens serão os velhos de amanhã. Vírgula, inevitavelmente. Então esse é o foco da conversa. Eu disse que não ia conversar nada sobre a parte técnica, nem da Preves, nem do sistema. Eu vou falar de um outro mundo, que é o novo mundo. E a gente, o mundo mudou. O mundo não está mudando, o mundo já mudou. A velocidade... Veja, eu assisti, de 1940 para cá, eu nasci em 36, meia dúzia de 10 crises. Suicídio de Getúlio. Eu assisti a chegada dos pracinhas que vieram da Europa. Meu pai me levou a ver o desfile dos pracinhas que voltavam em 1945. Eu já tinha 9 anos. Em todos esses eventos, suicídio de Getúlio Vargas, renúncia do Jânio Quadros, a Revolução, 1964, o fim da Revolução, a morte de Tancredo, a primeira eleição de Lula, e daí por diante, tudo isso são crises. E as crises são sempre idênticas. O dólar sobe, a bolsa cai, o desemprego pode cair, o juro sobe. Certo ou não? Todas iguais. E todas criam o quê? Um clima de insegurança. Todas são iguais. Atual é diferente, pela velocidade dos acontecimentos. E não só todas sofreram desse processo, não é isso? E é esse justamente o processo que está acontecendo com a longevidade. A rapidez que está acontecendo isso no mundo, e particularmente no Brasil, é impressionante. Você quer falar comigo? É impressionante. Preste atenção. O Brasil, por ter sido, eu estou falando de país de grandes populações, o Brasil, por ter sido um dos países mais jovens do mundo, e por isso ele será o país que terá o maior contingente de velhos, por uma razão consequente. Nós temos que estar preparados para isso. Renovo, eu não vou falar de parte técnica, eu vou falar das pessoas. E começo dizendo uma pesquisa que foi feita pelo Instituto de Pesquisas em Neurociência, Psicologia e Ciências Médicas de não sei aonde. Eu copiei isso de algum lugar. Verdade, como dizia o Chacrinha, nada se cria,
tudo se copia. É de uma sabedoria transcendental essa brincadeira do Chacrinha. A aposentadoria não é bom para a saúde física, mental e cognitiva. Interessante eu colocar esse problema numa reunião da Preves, que é uma entidade de previdência, que tem como objetivo acumular riqueza para distribuir depois sob a forma de aposentadoria. A aposentadoria não faz bem para a saúde. Em primeiro lugar, o termo é impróprio. O termo é impróprio. A aposentadoria, vamos ao vernáculo. O que quer dizer aposentadoria? É ir para onde? Vamos raciocinar juntos. Aposentadoria é ir para onde? Para onde? Aposento. Eu não quero isso para mim. Não quero isso para mim. E esse assunto é tão importante, como é que é isto em outras línguas? Em espanhol, jubilado, jubilado. É quase palavrão. Em inglês, retirement. Retirado do quê? Da vida. O termo é absolutamente... Ele sempre foi impróprio. Mas hoje, quando um cara de 60 anos, 65 anos, vai morrer aos 90, aos 95, aos 100, ele é de uma impropriedade absoluta. Meu pai, se eu pudesse modificar o atestado de óbito dele, eu diria, causa mortes, aposentadoria. E explico. Meu pai morreu jovem, 72 anos, como consequência de uma cirurgia. O que aconteceu, eu estou te explicando isso por causa disto aqui. O que aconteceu com meu pai? Um operário. Como todo operário, acordava às 5 horas da manhã para começar às 7 horas, nenhum segredo. No final da vida dele, ele abriu em casa mesmo uma pequena oficina. Meu pai gostava de beber, não era um bêbado, ele gostava de beber. Mas ele tinha 2 breques, às 5 horas da tarde, que é até a hora que ele tinha que trabalhar, e uma limitação da minha mãe, que tinha que jantar em casa às 8 horas da noite. Então, a chance dele beber era das 5 às 7h30, etc. Tal. Eram 2 breques na vida inteira dele. Ele teve um enorme, ele e eu, porque eu perdi o pai, um enorme azar. Aos 72 anos, e não aos jovenzinho, não. Aos 72 anos, falou, vou parar. E efetivamente parou, vendeu a maquininha que ele tinha, parou. Ele podia parar, tinha feito um pecúlio, etc. Tal. Parou. Depois de meses, minha mãe morreu. Perdeu o primeiro breque. Não precisou mais acordar às 7 horas da manhã. O que aconteceu com ele? Era um operário. Não tinha hobbies intelectuais, nada disso. Passou a beber mais, não é isso? Perdeu os 2 breques, não é isso? Disso por uma cirurgia e de uma cirurgia para a morte. Causa mortes, aposentadoria. Mas tem uma coisa muito interessante, renovo, estou falando para as pessoas. O que realmente se espera ao aposentar? Cada um de nós, né? Aquela fantasia dessa tal aposentadoria que é ir para o aposento. São 4 fases. A fase 1, que é a liberdade e as férias. Sabe aquela fotografia clássica de vender seguro de previdência, etc? Um casal de coroas na praia, um chapéu de sol. Na verdade, é um sonho. Todo mundo sonha com esse negócio. A fase 2 é a fase de perdas e danos. A fase 3, experimentações. E a fase 4, a reinvenção e o propósito. Não sou eu que estou falando, é um estudo de não sei o que lá, não sei aonde, conforme me referi. Eu não teria capacidade para fazer isso. Na fase 1, liberdade e férias. Sem rotina, não preciso acordar mais às 6 horas da manhã. Vou viajar. Primeiro troço que passa, se ele tem algum dinheirinho, a primeira coisa que passa na cabeça dele é acordar tarde e ir viajar. Novidades. Trocar de mulher, trocar de homem. Hobbies. Eu mesmo, quando eu deixei de ser executivo, eu tinha 66, 67 anos, eu falei, vou aprender a jogar golfe. Coisa chique, né? Assim. Até hoje não sei nem como é que encontra a bolinha. Mas nunca mais pensei nisso. Qual é meu hobby? Trabalhar. Adoro fazer o que eu faço. O meu trabalho é o meu parque de diversões. Pessoas, pô, você está bem de vida,
Você já é velho, você está bem de vida. Por que você continua trabalhando? Eu não trabalho, eu me divirto. Meu trabalho é meu parque de diversões. E eu espero que vocês tenham a felicidade que eu tenho de ter no seu parque, no seu trabalho, o seu parque de diversões. Realizar sonhos, né? Aqueles sonhos absurdos, né? Fazer uma coleção de borboleta, qualquer coisa desse tipo. Não é essa a primeira fase? Todos passam por isso. Particularmente os empregados seletistas ou funcionários públicos estatutários. Os empresários menos, porque o empresário acaba trabalhando for life, pela vida inteira, etc. Tal. Mas aí vem a fase 2. Perdas. Estrutura. Estrutura. Sou um cara importante na minha empresa, não sei nem como é que compra passagem de avião. Alô, secretário, faz favor de comprar passagem. Não sei telefonar. Me liga para fulano, ciclano, beltrano. Então, teu telefone tem aquele monte de botão, você não sabe fazer nenhum com aquele botão. Perde estrutura. Você tinha o carro da companhia. Tinha não sei o que lá da companhia. Você está em casa, né? Você começa a sentir essas faltas. A sua identidade. Você era gerente geral de não sei o que lá. No dia seguinte, você, João da Carapuça, você é qualquer um. Qualquer um para todos. Relacionamentos. Tinha um monte de amigos. Alguns eram amigos, outros eram inimigos, mas era um monte de gente com as quais você conversava todo dia. Foi para casa. Com a tua mulher, briga com ela, filhos, parentes ali e tal, não é isso? Perda de relacionamento. Sentido de propósito. Sabe, o que eu faço agora, não é isso? Acordei. Não acordo mais às 6 horas da manhã, acordei às 8. Li o jornal, não é? Dei uma olhadinha na internet, ali, lá, tal. E que tal? E daí? E depois? Fazer o quê? Hã? Fazer o quê? E prestígio nem se fala, né? Ninguém é perfeito, eu fui Bradesco. Não desde criancinha, eu fui no Bradesco, já com 40 e poucos anos, criar as seguradoras do Bradesco, eu sou um dos que criaram a seguradora do Bradesco. Mas eu já era empresário, então fiquei como executivo 4 anos, não aguentei mais, fiquei no conselho depois. Bom, e fiz relacionamentos lá. E assisti isso que estou falando, assisti isso. Diretores do banco, amigos meus, que perderam tudo isso e finalmente perderam o prestígio. Porque deixaram de ser, porque a mistura da identidade, não é isso? Entre a pessoa jurídica e a pessoa física. Quando você vai para casa com uma tal aposentadoria, você é uma pessoa física. E você ficou 30, 40 anos enquanto uma pessoa jurídica. Essa é a fase dramática, não é isso? Tem mais, depressão, declínio, doença, divórcio. Ficou em casa com a mulher vai te mandar embora, você manda... Olha, eu passei 1 ano e meio, como todo mundo, da pandemia, não é isso? Em casa. Eu sou casado há 66 com a mesma mulher e eu amo a minha mulher. Mas eu nunca, tirando sábado e domingo, tinha almoçado na minha casa. Repito, nunca. Sempre trabalhei fora, almoçava no escritório, para cá, para lá, etc. Tal. Eu já tinha, faz 2, 3 anos, eu já tinha, portanto, 66, 65 anos de casado. Eu tinha 65 anos de casado, mas eu devia ter uns 20 anos de cama. Porque eu sempre viajei muito. Então eu sempre tinha saudades da minha mulher. Porque eu sempre estava chegando. Aí passei 1 ano e meio, eu e ela. Nem cachorro tinha. Não deu divórcio. Mas podia ter dado. E a aposentadoria é isso. Então, esse conjunto de atributos negativos é da fase 2, que é uma fase de perdas e danos. Aí vem a fase 3, que eu diria que é a fase de experimentações, mas o cara começa a se encontrar que ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que se recuperar, ele tem que voltar a ter uma identidade, etc. Tal. Eu não estou botando tempo em cada fase, isso é uma coisa muito individual. Então ele vai inventar um hobby,
ele tem que gastar tempo. Ele não pode morrer intelectualmente. Não pode mais. Não pode correr o risco de morrer intelectualmente. Vai ser voluntário, não passou na cabeça, ou não precisava, não passou na cabeça deles pegar um emprego, no estresse, então vai ser voluntário. Vai fazer não sei o que no hospital tal, etc. Vai fazer jardinagem. Né? Bonitinho, não é? Mas vai fazer jardinagem. Vai fazer yoga. Como é que é isso? Yoga, sei lá, esse troço de eu ia falar meditação, não sabia nem que estava escrito isso. Yoga, meditação. Ele tem que ocupar o tempo, o corpo e a mente. Aprender língua, tem uma frustração, como eu tenho, falar inglês. Detesto falar inglês. E estava falando para o Márcio, eu viajo o mundo inteiro, a vida inteira tal, e nunca senti muita falta do inglês. Eu falo alguma coisa em inglês, mas na verdade qual é a língua do turista? Dólar em primeiro lugar, dólar em segundo lugar, dólar em terceiro lugar, de vez em quando português, um castelhano e depois inglês. Então eu nunca senti muita falta. Esportes, né? Resolveu fazer esporte, etc. Cursos, cultura, etc. Então ele na verdade nessa terceira fase ele começa a se reencontrar, ele começa a se reconectar com a vida, não é isso? E finalmente a quarta fase. E lá está sendo de reinvenção, e é reinvenção, mas eu prefiro até falar requalificação, sabe, requalificação. Então, uma palavra interessantíssima, recabeamento do cérebro, ou seja, o teu cérebro passou por essas três fases, não é isso? E ele começa a perceber que ele já percebeu um pouco na fase 3, que ele tem que fazer alguma coisa, e ele começa a pensar realmente nisso. É importantíssimo isso, ele quer reencontrar o sentido do propósito, ele quer voltar a viver objetivamente. Ele quer estar uma reinserção, outro nome ruim de falar, reinserção no engajamento social, voltar a ter amigos, não é? Eu tenho uma passagem interessante. Eu moro num apartamento muito grande. Eu tenho um salãozão grande, tenho uma mesa de jogo, tenho uma mesa de snooker, e tem um bar, etc. Tal. De reinserção é interessante, porque então eu jogava pôquer com os amigos, jogava snooker, bebia muito uísque nessa época, etc. Tal. E esse lugar está ocioso. Os desgraçados morreram todos. Portanto, esse capítulo da reinserção é um negócio importantíssimo. Você tem que ter a capacidade de renovação. Essas brincadeiras que eu faço, todas elas têm um sentido qualquer. Entende? E isso sempre me preocupou. Como é que eu boto a mesa de snooker a funcionar, o bar, etc. Tal. E, finalmente, a recuperação da autoestima. Voltei a gostar de mim mesmo. Então, na verdade, essa primeira parte da minha palestra, que deveria ter sido muito rápida, e não foi, não é isso? Mas ela teve um objetivo. Novamente, Leila, te digo, nada a ver com a Preves, mas tudo a ver com você, comigo, com o Jarba e com cada um de vocês. Dito isso, começamos a falar alguma coisa sobre previdência. Se eu prestar atenção no velho, no idoso, na longevidade, eu tenho que pensar como é que quem vai pagar a conta do velho na saúde, na previdência, e como é que resolve o trabalho do velho. Nós passamos há poucos, 1 ano ou 2 na companhia, tivemos que fazer aquele tradicional freio de arrumação, né, como você faz nas companhias, tivemos que despedir alguns companheiros. E tudo gente boa, gente boa. Por essa razão ou por aquela, tiveram que ser demitidos. Todos eles, na média, o quê? 50 anos de idade. Sérios, competentes, 50 anos de idade. Não encontraram emprego. Na maioria dos casos. Pô, não faz sentido. Um cara com 50 anos de idade, na plenitude da sua capacidade intelectual, as empresas, e a minha inclusive, acham que o cara é velho. Isso tinha uma lógica, há 40, 50 anos atrás. Porque o cara com 50, ele ia morrer aos 62, 63.
ele perderia a capacidade laborativa logo mais, por doença, por falta de força, de fôlego. Então a empresa não podia admitir esse sujeito com 52, 53, porque não daria tempo de recuperar o investimento que você faria nele. Fazia sentido, mas isso fazia sentido há 50 anos atrás. Não faz mais sentido hoje. Eu não sou uma exceção aos 88 anos, trabalhando todo dia. Está cheio de gente aí com 88. Tem gente que diz que as crianças que nasceram hoje vão viver 120 anos. Eu não vou ver, talvez não veja. Mas veja, eu digo o seguinte, veja. Primeiro, eu não quero morrer. Porque eu tenho tanta coisa para fazer ainda que seria injusto eu morrer. Injusto. Por isso que eu fico acreditando que eu tenho sérias dúvidas se vou morrer. É engraçado. E quando eu li a primeira vez um trabalho de cientistas do Vale do Silício, da Singularity University, etc. tal, que dizia que as pessoas daqui um pouco poderão comprar a longevidade. Eu assisti a palestra do cara. Achei que era meio esquisito e tal. Comprei o livro, li o livro. Falei, caramba, esse cara tem razão, porque a teoria dele é o seguinte, isso faz meia dúzia de anos. Qual é o único órgão do corpo humano que ainda não foi transplantado? O cérebro, não é isso? O cérebro. Veja, você consegue transplantar hoje um coração feito numa impressora 3D. Ele não dura muito ainda, não é isso? Impressora 3D, eu faço um coração artificial e implanto no cara e ele funciona. Para de funcionar depois, mas daqui um pouco não para mais. Isso era, digamos, 5 anos, 3 anos. Será que nos próximos 20 anos não vai se conseguir transplantar o cérebro? Eu comecei a achar que o cara tem razão. Passei a fazer economia para isso. Por isso que eu digo, eu tenho algum dinheiro, talvez eu não morra, o que eu acharei uma justiça divina, no meu caso específico. Mas, enfim, previdência, que é o nosso caso. E prefiro me referir à previdência social do INSS. A previdência estatal é um capítulo absolutamente diferente da previdência social dos trabalhadores comuns. Ou também daqueles que não são funcionários estatais, de Estado, etc., e que também não contribuem para o sistema de previdenciário. Veja, nós temos 120, números redondos sempre, 120 na PEA brasileira, tá? População Economicamente Ativa. Tá? Eu tenho aqui mais ou menos 10 milhões de pessoas ativas ou inativas do poder público. Ok? 10 milhões, pronto. Tenho mais ou menos 40 milhões pagando no CLT. Sempre números redondos, tá? Para dar a conta certa. Então eu tenho 50 milhões formais, não é isso? Na economia formal. Mas eu falei que nós temos 120. Tem outros 70 milhões. 70, mais do que os 40. Os 40 estão contribuindo, não é isso? Só que o Estado brasileiro, como qualquer Estado, tem responsabilidade sobre 120. O Estado não pode se dar o luxo de ter um exército de famintos, de velhos famintos. Muito bem. O que acontece no capítulo de Previdência? Desde Bismarck, lá atrás, na Alemanha, final do século XIX, quando começou todo esse movimento de seguro social, não é isso? Havia uma lógica perfeita, que é a lógica do sistema de repartição simples, não é isso? Do prato para a boca. Ou seja, os ativos fortes e produtivos contribuem para o pagamento, para acumular para eles mesmos? Não, para o pagamento dos velhos. Fazia todo sentido. E nem vou a Bismarck, vou a Getúlio Vargas. Quando Vargas começa a criar os IAPs, Instituto de Aposentadoria, de Pensões, tinha 30 trabalhadores para cada um aposentado. 30 por um. Me lembro
que na década de 70, ministro da Previdência Nascimento Silva, só velho pode lembrar dele, era uma pessoa interessantíssima, etc. Ministro da Previdência um dos presidentes, 74, 75. Entre o primeiro e o segundo choque de petróleo, para ficar mais claro para quem estuda no Brasil. Eu já era alguém no mercado segurador e fazia parte do Conselho Nacional de Seguros Privados. E estava estudando, eu era já segurador e me preocupava com a longevidade. E estava lendo muito, eu sou autodidata, tá? O autodidata é curioso, tem que ficar estudando mais do que os outros, porque eu não estudei quando devia ter estudado. E tinha feito algum estudo sobre o que eu chamo a longevidade dos países europeus velhos. França, Portugal, Espanha, Inglaterra, etc. Até porque naquela época a gente não tinha quase nenhuma informação da tal cortina de ferro lá, Rússia, Polônia, etc. E eu fiz um paper, uma página e meia, explicando o que estava acontecendo na Europa Velha, sobre a longevidade e os movimentos que já começavam a acontecer na Europa Velha, sobre reforma de previdência, aqui ou ali, e coloquei na mão do ministro Nascimento Silva um papel que eu dizia, olha, eu acho que o Brasil pode dar um pulo de qualidade, fazendo, antes que seja tarde demais, um novo sistema de previdência social, somente para aqueles que não nasceram ainda. Desculpa, somente para aqueles que ainda não são mão de obra, 14, 15 anos. Sem romper contratos, sem romper expectativas de direito e muito menos direitos concedidos. Por causa disso, disso e disso. Eu pedi para ele me receber no intervalo, ali me recebeu, leu, entendeu e disse o seguinte, olha, eu não tenho condição nenhuma de levar teu papel para frente, nenhuma. Primeiro que está sobrando dinheiro na Previdência Social. A Previdência Social brasileira acabou de financiar Belém-Brasília, não, acabou de financiar Brasília, a ponte Belém-Brasília, a estrada Brasília-Belém, como é que eu vou levar um assunto desse tipo para frente, não é isso? No momento desse brasileiro. Então, muito obrigado pela colaboração, tchau e adeus. Ainda está na hora de fazer alguma coisa semelhante. Um novo sistema para aqueles que nunca contribuíram. Para aqueles, eu posso propor qualquer coisa. Aí eu tenho uma segunda, essa massa seria até 20 anos, para fazer um corte na sociedade, até 20 anos. Aí eu tenho uma outra massa, que é dos 20 anos aos 60, 65, que em tese estão contribuindo, ou trabalhando, ou produzindo riqueza, alguma coisa desse tipo. E aí também eu posso separar, aleatoriamente, essa grande massa em duas massas. Menos de 40 anos e mais de 40 anos. Aos de menos de 40 anos eu também posso dizer, também não te dou mais nada, você se vira, ok? Eu, Estado, não é isso? Os de 40 para cima, eu tenho que propor alguma coisa, um phase-out, né? Uma coisa que vai... E ainda dá tempo para o Brasil não ferir direitos adquiridos. Ainda dá tempo para o Brasil não ferir direitos adquiridos. Significa não mexer nos benefícios concedidos. Não tenho convicção disso. Para esses outros todos que eu falei, por causa da quebra do pacto intergeracional, que falaremos em seguida, o Estado vai garantir uma renda mínima. E ponto final. E aí, dona Leila, aparecem os fundos de pensão no regime de capitalização, onde cada um faz o seu próprio futuro. Cada um faz o seu próprio futuro. Assusta isso? Assusta. Minha missão é mais ou menos essa. É chamar esse assunto a atenção. Eu sou um perplexo nesse assunto da longevidade. Eu não vejo as pessoas se preocuparem, eu não vejo as entidades se preocuparem, eu não vejo o Estado se preocupar, eu não vejo os economistas botarem o dedo na ferida. Não é um assunto agradável. Para nós é um pouco mais, nós que somos previdenciaristas da previdência privada. Porque nós temos a solução na mão.
Mas somos o quê? 4 milhões, 3 milhões, 2 milhões, 5 milhões? Não somos nada perante os 220 milhões ou 210 milhões de habitantes. Mudança demográfica, um pouquinho desses números. São números que vocês conhecem. O número que está no nosso dia a dia, não é? e que agrava a cada dia, é a nossa taxa de fecundidade. Em 1980, mas eu preferia até um pouco mais para lá, mas não muito, 60. 60. Em 1960, cada mulher brasileira tinha 7 filhos. Obviamente, isso muito mais na parte norte e nordeste do que na sul, mas na média eram 7. Futuros, 7 crianças que seriam futuros trabalhadores. E, como tal, contribuintes do sistema ou da criação de riqueza. Certo? Passa 20 anos, 80, 4,1. 4 filhos por mulher. Veja, tem uma coisa que eu não sou estudioso disso, nunca cheguei a entender. Nascem exatamente 50% de homens e 50% de mulher. Sabiam disso, não? O cara lá em cima não era na conta. Eu não sei como é que é isso. Eu nunca estudei isso. Apenas constatamos que nasce 50% de homens e 50% de mulher. Isso tem um significado simples, aritmético. São 2. Se esses 2, na média, não produzirem 2, o que acontece? Simples assim, a população diminui. Não é assim, não. Mas, minha gente, é simples assim. Eu estou na média, tive 2 filhos. Eu tive 2 filhos quando mulher brasileira estava tendo 7, 8, 9 filhos. Faz a conta aqui. Vai dar isso aqui. 1,6, 1,7. Isto aqui, conjuminado junto com outros números interessantíssimos. Esse aqui é uma informação. Ele não tem significado econômico, que é a expectativa de vida ao nascer. É um apontamento, tá certo? Que era, há 1980, 62 anos, e hoje é 76 anos. É uma flecha, é para onde é que está indo, mas é uma fotografia apenas desse momento. E não tem nenhum valor econômico. Eu não posso fazer conta nenhuma com isso. Mas eu posso fazer conta com essa outra informação. Né? Expectativa de sobrevida por faixa de idade. É aí que mora a tristeza. Ou não, ou a alegria. Em 1960, desculpa, aos 60 anos, uma pessoa, é sempre de 65 anos, tá? Tinha mais 21 anos de vida. 21 vira 9. Era a estatística daquela época, portanto, a mortalidade esperada daquele conjunto de pessoas, na média, iam morrer aos 81 anos, certo? Está andando. 70 anos hoje, isso é 2022, ok? 70 anos hoje tem uma sobrevida de 14. Vai morrer aos 84. Aos 80, botaram aí de propósito a minha idade, tá? De 88 anos. Eu tenho uma sobrevida. Já disse para vocês que eu tenho desconfianças sérias se eu vou morrer ou não. Mas a estatística diz que, na média de uma tribo de 88 anos, não uma pessoa, vai sobreviver 5,6 anos, 93 anos. Era 81 na média e vai para 93. Isso tem valor econômico. É aqui que mora o desastre. Não sei se foi o Jarbas que falou, ou o secretário da Previdência que falou um pouco aqui, que já falou isso tudo. O que vai acontecer com isso aqui. Quer dizer, ele disse, olha, antigamente as pessoas se aposentavam aos 60 anos e morriam aos 65. Depois passaram a morrer aos 70, aos 75, aos 80, aos 90. Veja, minha gente, essas coisas de demografia, elas não vão mudar. E por que não vão mudar? Porque nasce menos gente
E os velhos querem ficar cada vez mais velhos. E por que da longevidade? O que aconteceu? Vou dar um exemplo. Quem tem criança pequena aqui, 4, 5, 6, 7 anos, por favor, levanta a mão. Elas têm cárie? Tem cárie? Não tem cárie. Não tem cárie. Eu me lembro. Meus filhos tiveram cárie, sabe, que tudo pretinho, os dentes pretos. Não era assim, não. Para quem é mais velho. O que aconteceu? O que aconteceu? Tem flúor. Tem flúor na água, tem flúor na pasta dental. E as mulheres foram educadas, e os pais, mas particularmente as mulheres, que não pode deixar o nenê ou a criança dormir com um doce na boca. Isso é a ponta do iceberg da longevidade. Menino correndo no pátio do colégio. Cai, bate a cabeça, desmaia. Isso há 40 anos atrás. O bedel da escola chama, senta o menino, chama a mãe. O menino acorda, etc. Aí chama o médico da escola, vai um jovem médico, etc. Isso há 40, 50 anos atrás. Faz o menino fazer, vem cá, olha para mim, olha para cima, olha para baixo, olha para cá, olha para lá. Meia dúzia de sinais. E diz para a mãe, não foi nada. Mas fica aí, não deixa ele dormir, que eu volto daqui a 2 horas, 3 horas. Voltava, pedia para o menino repetir os olhos. Olha para cima, olha para baixo, olha para cá, olha para cá. Movimentos, não é isso? Tá bom, dá um tapinha na bunda do menino, pode ir para casa. Se esse menino andasse 3, 4 quarteirões e um coágulo desprendesse, matava o menino. Não acontecia nada com o médico, até porque não tinha nenhuma outra solução. O médico fez o que estava ao alcance dele. Mesma escola, 40 anos depois, ontem, menino correndo no pátio do colégio, cai, bate a cabeça, desmaia. O bedel vai, pega o menino, senta ele ali, ele vai acordando, chama a mãe. Chega o mesmo médico, só 40 anos mais velho. Faz a mesma coisa. Todos aqueles sinais, etc, tal. E diz, eu acho que não foi nada. Vamos fazer uma tomografia? Porque se ele não fizer, e o menino a 3, 4 quadras ali, desprender um coágulo e matar o menino, ele será culpado. Essa é a longevidade. Porque aí o menino fez a tomografia e verificou que não foi nada, mas que descobriram uma outra coisinha na cabeça dele, que vai curar o menino. E daí, isso será infindável. Nós teremos no mundo o aumento da longevidade nesta velocidade que tivemos? Não. A velocidade do aumento das idades nesses últimos 30, 40 foi extraordinário. Não dá para continuar assim. Não é uma rampa. Foi uma rampa e ela está entrando até hoje, preste atenção, no Brasil, para os mais velhos, a cada 3 anos, ainda aumenta 1 ano a longevidade. A cada 3 anos. Então eu vou falar agora do meu caso. 6. Tenho 6 anos. Fiz um negócio com um cara lá em cima. Converso com ele toda noite. E eu já, para ser 6 anos, alguém morre hoje e alguém daqui a 12 anos, não é isso? Muito bem. Primeiro acerto que eu fiz com ele é esse. Eu sou de 12 anos. Falta de mão de obra especializada, né, de gente séria. Eu vendi lá meu peixe, ele acreditou e já me escalou daqui a 12 anos. Mas eu não escrevi em pedra, está escrito a lápis. Porque eu continuo achando que eu vou muito mais. Mas, tirando a brincadeira, é o seguinte. Ele está me avisando aqui que eu já fui 45 minutos. 40 pelo menos, tá bom. Ainda ninguém abaixou a cabeça para ver celular, tá bom. Ninguém mudou de lado de bumbum. Então não está ruim, posso falar um pouquinho mais, tá certo? Bom, isso aqui é importante. Isso aqui, misturado com o anterior, com esse aqui, que não tem criança, isso aqui é explosivo. É esse o grande problema da Previdência Social. É aí que o pacto intergeracional se quebrou. Porque hoje no Brasil tem 1 trabalhador, 9 para cada aposentado.
Vão recordar que eu falei há pouco, quando os IAPs aconteceram, era 30, 40 por 1. Podia tudo, né? Podia construir Brasília, podia fazer o que quisesse com o dinheiro. Hoje é 1,9, 1,8, qualquer coisa, por 1. E o pessoal do IPEA, um trabalho feito agora há pouco, em 2040 serão 1 por 1. Depois de 10 anos será 0,80 por 1. Ou seja, menos trabalhadores do que aposentados e pensionistas. Muito bem. Então, isso é um outro número interessante também, mas eu estou perdendo muito tempo com isso, mas já perdi. Vamos lá. 2020. Crianças de 0 a 14, em termos teóricos, sem produção, não é isso? 44 milhões,3. De 15 a 64 anos, do tal PEA, não é isso? As pessoas trabalhadoras. 147 milhões e 65 ou mais, 20 milhões de pessoas. Ou seja, idosos sobre adultos, quer dizer, 65 sobre os 147, 13,5%. Cenário atual, não é isso? 2020, cenário atual. 60. 60 é daqui 40 anos, menos de 40 anos, são 38 anos. Tirante alguns coroas poucos que tem aqui, todos vocês estarão vivos, tá? Só para entender o que é a demografia hoje, tá? Como é que ela está plantada, não é isso? Daqui a 20, 25 anos, a média de idade aqui é 35. Tá? Nós estamos piorando a média. Tá? Piorando a média. Mas é 35 aqui. 35 mais 25, seriamente, 35. Concorda que essa é a média aqui? 35. 35 mais 25, não é isso? 2060. 2060, de 44 milhões de crianças, vai ter só 28 milhões. E de idosos, de 20 milhões, vai ter 58 milhões. E aí, idosos sobreprodutivos, 44%. Minha gente, isso não muda mais. Digamos que o Pinochet venha a ser o próximo presidente do Brasil. Ditadura, daquele tipo do Pinochet. Ele dá uma ordem ministerial. As mulheres vão ter que ter, a partir de hoje, 6 filhos cada uma. Para voltar a povoar. E para quebrar essa questão. E por hipótese, as mulheres concordam. Elas vão conseguir ter 6 filhos de uma vez só? Não vão. Vão ter ao longo do tempo. Não, a mulher vai ter 6 filhos agora. Não muda esses números. É isso que eu sou perplexo sobre isso. Eu não vejo economista falar isso. Isso é irreversível, irreversível. Você vai ter 44% da população sendo sustentada por 63. Essa é a nossa missão. Nós, fundo de pensão, aberta, fechada, o Jaba sabe que para mim aberta, fechada, é tudo a mesma coisa, a missão é a mesma, né? Nós temos que levantar e jogar na cara da sociedade e dos jovens que estão aqui, que num futuro muito próximo, o maior benefício do Seguro Social brasileiro vai ser um salário mínimo, não o maior, repito, o menor, como uma renda mínima de sustentação do governo, da sociedade. Isto é uma ameaça. Mas os jovens têm que entender isto. O jovem tem que entender que aquilo que ele ganha hoje, pouco ou muito, não importa, 20% não lhe pertence para os dias de hoje. 20% ele tem que guardar sob a forma que ele quiser, vai entrar num plano nosso, vai comprar uma casa, vai viver de aluguel, o que quiser. A palavra previdência, lato sensu, ser previdente. O cara até apagou a luz, né? Enfim, eu me encaminho para o final. Comportamento da sociedade com os longevos, que eu falei há pouco no início, que eu percebo isso com a maior clareza no mundo, né?
Acabo de fazer uma palestra como essa, por exemplo, um cara vem me dar parabéns. Pô, o senhor está bem nessa idade, né? O que o cara quis dizer? Você devia estar em casa, porra, ou morto. Então eu percebo claramente isso, claramente. Eu tenho uma passagem pessoal, que eu vou contar metade verdade e metade exagero, tá? Estava em São Paulo, ia para o Rio, o avião não estava no Finger, eu peguei o ônibus, né? Eu estava com uma malinha de executivo, né? Aí cheguei no ônibus, essa mão não estava ocupada, então essa mão estava segurando aqui o negócio do ônibus e a outra mão aqui. E na minha frente, eu estava de pé, uma mulher, de propósito usando a expressão mulher, uma mulher. E ela me diz, o senhor quer sentar? Eu digo, simplesmente, não, muito obrigado. O que eu pensei? Não me constranja, estou quase te cantando. O que ela viu? Ela viu um velho. O que eu vi? Uma mulher. Tá certo? Você não percebe isso? Qualquer velho percebe isso. Todo dia. Terminando. Isso aqui lembra minha avó. Hoje, a imagem de uma pessoa que já passou dos 60 não condiz com o que era no passado. Esse cara aqui, todo enrugado, ele tinha 60 anos. Há 40, 60 anos atrás. Eu só conheci um avô, que era minha avó. E ela morreu com 62. Que era criança, era a época de morrer mesmo. Mas toda enrugadinha, sabe aquela coisa em cima da coisa, assim, como esse cara? Esse outro cara, agora, há pouco anos, ele tem 60 anos. Se parece? Tem nada a ver uma coisa com outra. Nada a ver com outra. A mesma idade dos dois. E essa é muito interessante. Essa também percebo todo dia. Essa senhora aqui é uma setentona. E ela está se olhando no espelho. E atrás dela a filha, com esse olhar compungido, né, de carinho, etc. Tal. O que a filha está vendo nela? Nela. Uma pessoa ultrapassada, frágil, doente, improdutiva. Não é isso? E ela, como é que ela está se vendo? Esse reflexo que está aí não é uma fantasia. É ela mesma como ela se vê. Uma experiente, ativa, em forma, capaz. Vocês sabem que os velhos trepam. Me perdoa. Mas é importante dizer isso. Mas não, ela que fez cara feia. Mas é importante dizer isso. A vida não acabou, minha gente. A vida não acaba. Essa palavra infeliz de aposentadoria não acaba a vida das pessoas. É um ciclo novo que acontece na vida de cada um. A gente tem que entender isso profundamente. E novamente estou dizendo para os jovens. E não para os velhos. Porque a gente já percebe isso. Eles é que não percebem ainda. Nós não temos mais jeito. Eles vão ter que dar jeito nessas coisas. E para finalizar, veja, portanto vai faltar dinheiro. Para a saúde, para a renda dos mais velhos. É inevitável, é inevitável. E quem vai pagar essa conta? Tem 3 fontes de financiamento. O Estado, que é a sociedade. Estado não produz dinheiro, tá, minha gente? Estado não produz dinheiro, não fabrica. Se fabricar o dinheiro da inflação, tá certo? Então, o Estado recolhe impostos e redistribui. Mas nós já dissemos que, pelo fenômeno da longevidade, casado com o fenômeno de poucas crianças, não é isso? Quebrou-se o pacto intergeracional, não é isso? Então, a sociedade, representada pelo Estado, não vai poder sustentar grandes benefícios. Vai dar, como falei, uma renda mínima, porque o Estado não pode ter, repetindo, um exército de pedintes. A família. Antigamente o cara tinha 10 filhos, por quê? Era seu plano de aposentadoria. Não é isso? Alguns iam dar certo. Iam ajudar a família. Era assim, na lavoura, então, isso até hoje se processa isso. Mas com 1,5 filho cada mulher, cada casal, não há como esse 1,5 filho sustentar-se
e, ao mesmo tempo, sustentar um outro casal. Poder ajudar alguma coisa? Talvez. O Estado poder ajudar alguma coisa? Talvez, um pouco. Mas quem tem que se sustentar, quem tem que fazer a sua provisão para o futuro, é o próprio indivíduo. A resposta está na conjugação de todos os esforços, é verdade, sendo o principal a poupança construída ao longo da vida útil de cada um. Portanto, você disse o seguinte, Leila, vocês têm 7 mil, 8 mil participantes, num cenário de 60 mil pessoas que podem comprar. Esse é o nosso desafio até conjunto, porque nós somos parceiros de vocês. Nós temos que buscar esses caras e fazer com que eles entrem num plano, não importa se ele é anterior a 2003, se ele é anterior a 2013, se ele é anterior a 2000 não sei que ano. Todos precisam entender que tem que fazer poupança. O meu personal trainer é um rapaz que eu gosto muito, tem 58 anos, 59 anos. Ele não paga nem INSS, mas ele fez previdência. Ele mora num apartamento que está pagando e já tem 3 apartamentozinhos alugados. Ok, ele não pagou INSS, não entrou em nenhum fundo de pensão, não comprou PGBL, ok. Mas ele tira todos os meses um pedaço da sua renda e faz previdência no sentido lato. Ou seja, não entra no plano da Previdência, tudo bem, mas faça uma poupança. É agradável abrir mão de consumo de curto prazo? Não é agradável abrir mão de consumo de muito prazo. É muito mais gostoso, né, comprar uma televisão nova, um carro novo, uma casa nova, uma mulher nova, qualquer coisa, do que fazer poupança. E finalizo assim. O futuro da saúde, do bem-estar de cada um de nós, depende unicamente de cada um de nós, do esforço que nós vamos fazer. Não adianta querer botar a culpa no governo, no INSS, na Constituição brasileira, ou porque o Trump foi eleito, ou porque o Lula é isso, ou porque o Bolsonaro é aquilo. Tudo isso que falei agora não é simplesmente uma verdade. Elas vão acontecer porque já está acontecendo. Repito, as mulheres não vão ter mais filho, mesmo que vier uma ordem presidencial. E mesmo que elas obedeçam, não adianta nada. Muito obrigado e palma porque eu mereço. Parabéns, excepcional. Parabéns. Obrigado. Desculpa as brincadeiras. Eu não sei se tem pergunta, acho que não tem, não. Campeão. Muito obrigado. Obrigado a você. Muito bom. Parabéns. Palavra é sua agora. O microfone, então. Está até grudado aqui, não. Muito obrigada, senhor Molina, sempre brilhante. Obrigada pela sua palestra e por nos sentimos honrados de tê-lo aqui conosco. Nesse momento, a gente convida a Leila, nossa diretora-presidente, para entregar uma lembrança para o senhor Molina em forma de agradecimento, né, por sua disponibilidade e por estar aqui conosco. Muito grato. Eu dizia, ainda dá para segurar. É pesado, viu? Mas eu dizia no intervalo ali conosco que eu estou ligado ao Estado há muitos anos. Eu era presidente da Ecatu na década de 90 e fiz parceria de negócio com o Banco do Estado aqui. Parcerias essas que estão até hoje funcionando. 95, 96, 97. E parece que era outro Estado. Era um outro Estado. O Estado do Espírito Santo era um quintal do Rio de Janeiro, devia tudo. A gente tinha uma dificuldade imensa de receber a fatura. Uma dificuldade imensa de receber a fatura mensal. É um desastre. Vocês tiveram a sorte e a competência de ter, durante esses últimos tempos,
6 mandatos, 3 de cada um dos governadores, de gente séria, competente, e hoje vocês são um Estado que dá lição de competência para o Brasil inteiro. Então, eu fico muito honrado de receber esse livro e muito agradecido de estar aqui hoje. Muito obrigado para vocês todos. Seu Molina, acho que tem mais um presente para o senhor. Vou levar para minha mulher. Isso. Aí, Vitor. Representando aí os jovens, né? Obrigado, minha gente. Ele é exigente. É, você tá vendo. Joia. Pessoal, já partindo para finalizar o nosso encontro, os livros que serão sorteados tem debaixo das cadeiras, de algumas cadeiras, as cadeiras sorteadas, um papelzinho com ganhando o livro. Então, eu peço que vocês olhem as cadeiras de vocês. Isso. Pietra! Marmelada. Cadê? Tem mais. São 5, pessoal. Tem um aqui. É um papelzinho azul. Ah, joia. Aqui, peraí. Mais alguém achou? Sim. Muito bom.
Agradecemos imensamente a participação de todos e os convidamos para celebrar conosco este momento festivo e especial de 10 anos da Preves em um coquetel que está sendo servido no espaço aqui ao lado da recepção. Tirem fotos, marquem a hashtag Preves 10 anos e aproveitem o espaço e o coquetel que foi carinhosamente preparado para cada um de vocês. Muito obrigada pela presença de todos.